Você já reparou como nós brasileiros gostamos de bandidos? E não estou falando desses atuais aí não, esses também o pessoal gosta. Eu vou voltar mais de 100 anos. Lá pelos anos 1920 apareceu em São Paulo o Gato dos Telhados. Era um italiano, o Gino Anletto Meneghetti. Bom, o Gino nasceu na Itália, na cidade de Pizza. E, desde cedo, roubava galinha, roubava fruta, roubava ovos. Foi preso um monte de vezes e sempre escapava, porque ele tinha uma facilidade enorme de escalar paredes, de andar em telhado. Bom, ele rodou até que ele veio para o Brasil. E no Brasil ele veio para São Paulo, onde tempos depois ele se casou com a Conchita, que era filha de uma dona de pensão onde ele morava, e continuou roubando. Ele entrava na casa, nas mansões daqueles ricos da época, pelo telhado. Roubava joias, coisas de valor. Mas tinha uma coisa, ele nunca andou armado e ele nunca roubou pobre. Por isso ele era admirado. A imprensa o engrandecia muito. E o Gino, por ironia do destino, ele acabou indo morar em Florianópolis, e onde ele abriu uma loja de joias usadas. E adivinha quem era o principal fornecedor da loja? Ele mesmo. Ele era tão admirado que um dos governadores de São Paulo, quando viu que ele já estava velho, já tinha ido para a cadeia, já não tinha jeito, deu uma banca de jornal para ele, lá na capital. Mas não adiantou. Ele foi preso pela última vez aos 92 anos. E ele se queixou que ele não tinha mais aquela agilidade para pular nos telhados, que já tinham inventado os alarmes, enfim, dificultaram a vida dele. E ele morreu com 98 anos. E pobre, coitado, porque o pouco que sobrava a polícia pegava. Outro bandido famoso, o bandido da Luz Vermelha, João Acácio Pereira da Costa, nascido em Santa Catarina, em Joinville. Ele veio para São Paulo, arrumou um emprego, outro acabou indo trabalhar numa tinturaria. E ele gostava de roupa bonita. Aí um dia tinha um terno de um cliente na tinturaria, ele não teve dúvida, botou terno e foi pro cinema. Se fodeu. O dono do terno viu, chamou a polícia, aí começou a se ver que ele não era flor que cheirava, ou que se cheirasse. Bom, o João Acácio se inspirou num bandido americano, Khalil Chessman, que foi executado nos Estados Unidos. E o Khalil Chessman usava uma lanterna vermelha, o foco vermelho, para fazer seus roubos, seus assaltos. E ele passou a assaltar, a roubar mansões em São Paulo. Década de 60, uma época que não havia ainda alarmes, não havia tanta empresa de segurança, o alarme era o cachorro. E olha lá, e ele entrava nas mansões, roubava joias, roubava coisas de valores, dinheiro. E a imprensa até que aplaudia o bandido da Luz Vermelha. Só que aí ele começou a estuprar e cometeu 2 homicídios, ou seja, matou 2 pessoas nesses assaltos. Aí a polícia foi em cima, perseguiu, tal, caçou, prendeu o bandido da Luz Vermelha. Ficou preso mais de 30 anos. E quando saiu, foi morar em Joinville com um parente dele, acho que era tio dele, e acabou discutindo e o tio dele deu um tiro nele e acabou com a farra. Morreu o bandido da Luz Vermelha. Tivemos aí o João Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, que contratou um helicóptero para resgatá-lo do pátio de uma prisão. E fugiu, viu? Foi embora de helicóptero. E outros tantos bandidos. O assalto ao cofre do Banco Central lá no Nordeste. O Lúcio Flávio Vilar Lírio, famoso no Rio de Janeiro. A Lili Carabina, enfim. Bom, Lili Carabina virou filme. Lúcio Flávio virou filme. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. O Assalto ao Nordeste virou filme. O Gino Meneghetti tem diversas biografias. O Bandido da Luz Vermelha é uma coisa ou outra. Agora, o melhor bandido de todos, e esse não vou dizer que eu admiro,
eu até acho inteligente demais para a época dele, década de 60, 70 também, foi o estelionatário Valmir Vieira de Azevedo, o homem das mil faces ou o homem dos mil rostos. Ele tem passagens interessantíssimas. Ele não usava arma, mas ele tinha uma quadrilha, funcionava como um relógio. Quando ele era pego, processo na delegacia, ia para o fórum, aparecia um advogado lá para ver o processo. Retira o processo. Tudo datilografado, não tinha computador, não tinha nada naquela época. E eles trocavam as folhas que incriminavam o Valmir. A vítima disse que reconheceu, a vítima disse que não reconheceu. Enfim, trocava, o próprio juiz absolvia. Esse era um dos truques. Outro era quando ele preso, apareceu um oficial de justiça lá com um alvará de soltura, um habeas corpus. Não tinha como conferir, soltavam. Não existia oficial de justiça, era tudo falso. E o Valmir, ele tinha preferência por dois bancos, que era o Banco Auxiliar de São Paulo, que era da família Bonfilioli, e o Banco Itaú. O Banco Auxiliar não aguentou o Valmir, mas o Itaú está aí até hoje. No Itaú, um dos golpes dele foi abrir uma pequena empresa, um galpão, numa cidade aí da Grande São Paulo, e abrir conta no Itaú. E ele movimentava a conta. Ele enchia o banco de duplicata, como se tivesse uma clientela enorme, e ele mesmo pagava. Ele foi cevando o banco. E o banco, naquela época, os bancos empurravam o seguro. Seguro não é como hoje, que todo mundo procura, não. O banco empurrava, o gerente ganhava ponto quando vendia seguro. E o Valmir topou fazer seguro lá do seu barracão. E tempos depois, ele apresentou um pequeno sinistro. Sinistro para o seguro é quando acontece alguma coisa miúda. Pegou fogo lá em alguma coisa. O gerente falou, é melhor pagar, cliente bom, essa mixaria aí. Era tudo que o Valmir queria. Ele queria o cheque da seguradora e quem assinava. Ele era exímio falsificador de assinatura. Eu cheguei a entrevistar o Valmir. E uma assinatura, se fez na frente dele, ele repetia embaixo. Melhor do que a sua. Uma vez ele estava preso e ele organizou lá no Carandiru uma fuga. Então a quadrilha comprou um bar lá perto e pôs uma faixa, Bar do Tatu, breve inauguração. E de lá fizeram um túnel até o campo de futebol. Fugiu um monte de gente, inclusive o Valmir. Enfim, são os bandidos que atraem o povo. Tanto atraem que não preciso nem dizer a situação atual. Nós temos, só para citar alguns, nós temos um Flávio Dino ministro, nós temos um Renan Calheiros que é senador. Bom, nem vou fazer a lista, o resto vocês concluem, tá? Mas que povo gosta de bandido, gosta.